Gostaria de felicitar a organização do Congresso e agradecer a possibilidade de estar aqui a partilhar algumas das ideias a que cheguei, algumas conclusões a que cheguei no âmbito da investigação da minha tese de doutoramento. Venho então falar-vos da ignorância como barreira para o verdadeiro conhecimento, a perspectiva anti-jesuítica e anti-aristotélica da reforma pombalina na censura, começando precisamente por fazer breves considerações preliminares. Recordar que o período pombalino é aquele que vai desde 1750 a 1777 e que corresponde ao reinado de Dom José e à governação do seu valido Marquês de Pombal. E, portanto, insere-se absolutamente no período iluminista, onde o debate entre antigos e modernos é uma realidade premente e que atravessa, em grande parte, os discursos de vários autores. Precisamente porque se contrapõem duas posições antagónicas e contrastantes, uma que pretende afirmar os novos valores da razão e da experiência e uma outra que vem de uma tradição anterior e que tem como paradigma científico aquele que vem já da tradição escolástica, aristotélico-escolástica. No caso específico português, podemos dizer que surgem dois discursos que resultam precisamente na criação de dois mitos. Um mito negro, que será associado à ação dos jesuítas, e um mito luminoso, que será associado ao rei. Neste sentido, e sobretudo a partir da década de 60, será feita uma autêntica releitura do passado e da história de Portugal, precisamente tendo como base e premissa estas duas visões que se chocam e que se opõem. Esta imagem negativa dos jesuítas vai sendo construída ao longo, sobretudo a partir do final da década de 50 do século XVIII, através da divulgação de relatórios, libelos, publicação de obras patrocinadas pela propaganda política e pela máquina do Estado. A primeira delas, e que aqui nos interessa particularmente, é posta a divulgar ainda anonimamente, portanto sem autoria assinalada, e a relação abreviada é publicada em 1757. Aqui os autores pretendem denunciar o plano dos jesuítas para a criação de uma autêntica república, à revelia do poder do rei, nas possessões portuguesas e espanholas do Brasil. Esta é a primeira denúncia ainda em formato não oficial, mas que terá sido, pela maneira como foi posta a circular e difundida, terá sido acolhida pelo poder vigente, e onde são denunciados 3 procedimentos fundamentais que os padres jesuítas terão implementado precisamente para apartar os vassalos, os indígenas, do rei. O primeiro terá sido precisamente a corte de comunicação com as autoridades. Portanto, segundo o autor da relação abreviada, os representantes do rei não conseguiam comunicar com os indígenas porque os jesuítas não deixavam. O incremento do Guarani, portanto, da língua local indígena, em vez do, neste caso, o português. Portanto, os jesuítas, mais uma vez, em vez de ensinarem e de facilitarem a comunicação, eram eles próprios uma barreira entre indígenas, governadores e o rei. E, finalmente, a veiculação da ignorância como arma de manipulação, através da veneração de falsos ídolos e através de uma aprendizagem limitada, uma aprendizagem manipulada, que levaria os indígenas a não reconhecerem a verdadeira autoridade, fosse ela a autoridade de Deus, fosse ela a autoridade do rei. Para estes autores, para o autor da relação abreviada, a única autoridade que os indígenas reconheceriam precisamente pelo tipo de ensino que era veiculado pelos próprios padres jesuítas era a dos próprios missionários. O que isto implicaria, podemos imaginar, teria uma repercussão política muito, muito relevante. Esta citação que tenho aqui, que vem precisamente da relação abreviada, até do ponto de vista da construção e da estrutura frásica, podemos ver como a ideia de ignorância, ignorando, desconhecer, é várias vezes usada aqui para realmente reforçar a ideia de que os jesuítas seriam responsáveis por este afastamento e por esta obstaculização.
acusação mais forte e a compilação e mais compilada em 3 volumes contra os jesuítas surge então entre 1767 e 1768 com a publicação da Dedução Cronológica e Analítica, esta sim já com o autor confesso, José Seabra da Silva, e uma obra amplamente monitorizada pelo Marquês de Pombal, patrocinada por ele, corrigida e revista. Portanto, apesar do autor que assina ser José Seabra da Silva, sabemos perfeitamente que o próprio Marquês de Pombal acompanhou de perto a concepção e publicação desta obra. Esta obra é muito importante porque ela é publicada já bastante depois da expulsão dos jesuítas de Portugal, portanto os jesuítas são expulsos a 3 de setembro de 1759, mas a propaganda pombalina de facto acentua a sua ação e a intensidade da sua ação contra os jesuítas, porque aquilo que se pretende é continuar a legitimar aquela expulsão e influenciar os demais países para também eles próprios seguirem o exemplo pioneiro de Portugal. De facto, a ordem será absolutamente erradicada em 1773, como sabemos, por Clemente XIV, pelo Papa Clemente XIV, mas o que é aqui de assinalar é que mesmo depois da expulsão oficial por decreto do rei em 1759, a propaganda política e a propaganda pombalina continua a reforçar esta ideia de que os jesuítas pretendem manipular o mundo, pretendem dominar todas as monarquias e pretendem ser eles os únicos senhores contra todos os outros, e de forma absolutamente ilegítima. Na dedução cronológica é então denunciado o plano dos jesuítas de dominação e é feita uma leitura do passado de Portugal a partir de um pressuposto absolutamente límpido e que é absolutamente visível na leitura desta obra. Até 1540, data da entrada dos jesuítas em Portugal, Portugal estava em crescente ascensão. Era um país luminoso, se podemos assim dizer, portanto em franca evolução, a par das demais monarquias civilizadas da Europa. A partir de 1540, especificamente com a entrada dos primeiros jesuítas em Portugal, assiste-se a um declínio dessa prosperidade e o país entra até 1750, que é quando Dom José sobe ao poder, entra numa treva profunda que só será afastada com a ação reformista de Dom José e do seu valido Marquês de Pombal. Portanto, este é o argumento fundamental. Há um antes e um depois da entrada dos jesuítas. E toda a história portuguesa é lida à luz deste ideário dicotómico. Quais é que são, então, as três grandes linhas de ação dos jesuítas, segundo o autor da dedução cronológica, e que levariam os jesuítas a cumprirem este plano de dominação da monarquia? O primeiro, o controle da família real e da corte, através da nomeação dos jesuítas para confessores ou conselheiros de príncipes e de filhos de famílias poderosas, através do fomento do fanatismo orientado pelos próprios padres, algo que já vimos de alguma maneira na relação abreviada, mas aqui é dita ainda de forma mais veemente, e finalmente através da implementação da ignorância, sobretudo a partir das suas redes de colégios e da própria universidade em Portugal. Isto é uma acusação muito grave, porque o que se pretende aqui, de facto, é de fazer cair todo o edifício pedagógico dos jesuítas, que era absolutamente célebre. Eles tinham uma rede de colégios espalhadas por todo o mundo e, portanto, aqui os autores pombalinos querem, de facto, provar que essa rede de escolas servia simplesmente para fazer circular as ideias nefastas dos jesuítas e não para ensinar ou para fazer aprender os jovens daquilo que seria o verdadeiro conhecimento. E é aqui precisamente nesta ideia que entra também a reação contra Aristóteles, porque os jesuítas são acusados de manterem a tradição aristotélico-escolástica no ensino, em detrimento daquilo que os modernos vinham defendendo, sobretudo
no que diz respeito ao novo método de ensino. Segundo os autores, os jesuítas continuavam e teimavam não só em autores influenciados por Aristóteles e o próprio Aristóteles, mas também no tipo de ensino disputativo que a escolástica terá desenvolvido. E, portanto, toda essa tradição é vista aqui como algo absolutamente nefasto e que deve ser repudiado. Esta ideia da ignorância terá sido implementada pelos jesuítas a partir de dois momentos chaves fundamentais. Primeiro, porque abusaram da decisão de Dom João III, que lhes concedeu a orientação espiritual das colónias ultramarinas, e mais tarde, em 1555, a orientação do Colégio das Artes de Coimbra. E os jesuítas, poucos anos depois, em 1561, conseguem que, precisamente, o seu colégio passe a ser a entidade certificadora dos estudantes de leis que quisessem ingressar na Universidade de Coimbra. Isto implica que, apesar de não dominarem totalmente a universidade, eles dominam quem entra, quem pode entrar e certificam a qualidade de quem entra. Isto faz com que todo o edifício pedagógico e toda a intervenção dos jesuítas neste âmbito seja absolutamente determinante para fazer decair os estudos em Portugal e para fazer cair precisamente a veiculação do conhecimento em Portugal. E é precisamente isso que está aqui nesta citação, que podemos tirar da dedução cronológica, onde é atestado que, através da manipulação do Simão Rodrigues, que foi um dos primeiros jesuítas a vir para Portugal, a fundar a ordem, quando ele se achou árbitro despótico do espírito do Senhor Rei Dom João III, empregou todas as forças próprias e dos seus companheiros para a destruição do colégio da nobreza deste reino e para estabelecer o seu absoluto domínio sobre a fraqueza da nossa ignorância. Ora, precisamente a segunda parte da dedução cronológica vem denunciar 7 violências, na palavra do autor, implementadas pelos jesuítas com a introdução dos índices expurgatórios, ou seja, a intromissão direta dos jesuítas no sistema de censura. Portanto, os índices eram listas que proibiam a circulação de determinados livros. Estes índices que estão aqui a ser denunciados terão sido divulgados pelos jesuítas sem a legitimidade do rei e sem o próprio beneplácito para poderem ser implementados. Mas eles terão implementado em Portugal precisamente pelo poder que eles exerciam sobre os reis, os diferentes reis, até Dom João, até Dom José. Salientar apenas dessas 7 violências 3 delas, a número 4, portanto a privação do reino de livros bons e de uma boa instrução. A quinta, a fama e má reputação dos portugueses no estrangeiro. Os portugueses começam a ser vistos como ignorantes porque não leem os bons livros dos estrangeiros. E em Portugal, por outro lado, é o que quer dizer esta 6ª violência, cria-se a imagem, porque os jesuítas implementam essa imagem em Portugal, de que as obras estrangeiras não têm valor. E, portanto, isto acaba por ser um ciclo absolutamente vicioso. Precisamente por estas acusações que são feitas na segunda parte da dedução cronológica, o rei é forçado a criar a Real Mesa Censória, ou seja, a reestruturar todo o sistema censório até ali. A Real Mesa Censória é criada precisamente em 1768 e logo no seu proémio estipula claramente que a motivação principal para a sua criação advém precisamente pelas denúncias que foram feitas já na dedução cronológica. Portanto, de facto, esta obra passa a ser absolutamente fundamental não só para a divulgação da propaganda política da época, mas também para legitimar as novas reformas do rei. E a Real Mesa Censória é precisamente disso um exemplo. O novo regimento tem 17 regras que os censores deverão seguir para analisar as obras, das quais destaco aqui apenas 4, porque percebemos pela simples leitura que afeta não só os jesuítas, mas também o próprio Aristóteles enquanto autor antigo. Primeiro, devem ser proibidos autores avessos ao cristianismo, seja pagãos, ateus, e Aristóteles, claro que é anterior ao cristianismo, mas ele vai ser acusado de ateísmo também. Os heresiarcas, Aristóteles também é acusado de algumas heresias, desde o período medieval, e portanto é recuperada aqui esta ideia. A 14ª regra, que proíbe livros de filósofos modernos que estejam maculados com questões nocivas, nomeadamente questões metafísicas. É preciso salientar aqui que a palavra metafísica é usada em sentido pejorativo
e alude à época precisamente a toda uma tradição aristotélica e escolástica de discussão e de especulação que neste caso acaba por ser depreciada e tida como obsoleta e inútil. E finalmente a última regra proíbe livros para o ensino que não cumpram todas as outras regras anteriores. Isto afeta diretamente a ação dos jesuítas enquanto que tinha a ação dos jesuítas nos seus próprios colégios. Ora, precisamente e para terminar, neste contexto e de forma quase simbiótica, Aristóteles surge como a figura de proa de todo o edifício pedagógico dos jesuítas. Edifício esse que é tido como pervertido e como nocivo para os jovens portugueses. Porque os jesuítas, ao manterem não só as lições de Aristóteles, mas também toda a forma de ensino e de comentários e de disputas de que ele foi sendo alvo ao longo da tradição escolástica, os jesuítas, ao manterem-se nessa linha, em detrimento da linha dos modernos, é esta a leitura que é feita pelos autores pelos autores pombalinos, os jesuítas, ao manterem esta linha e não outra, estão absolutamente a obstaculizar o conhecimento e a criar mentes absolutamente manipuláveis precisamente para implementar o seu plano através da ignorância. Isto é de tal ordem que no Compêndio Histórico da Universidade de Coimbra, publicado em 1771, o próprio nome de Aristóteles é usado quase como uma ofensa na caracterização dos jesuítas. Trago aqui alguns exemplos. Os jesuítas são depreciativamente apelidados de missionários de Aristóteles, aristotélicos teólogos, aristotélicos e ateístas teólogos e, finalmente, lascivos sequazes da moral de Aristóteles. Esta, de facto, demonstra não só a agressividade da linguagem, mas também o radicalismo que este mito negro, que associa, por um lado, um corpo, que são os jesuítas, e por outro, uma figura antiga que é Aristóteles, num bloco só, de facto conheceu aqui, no final do século XVIII, em Portugal, um desenvolvimento muito assinalável e espero que tenha sido suficientemente claro.